Amém. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, meus inscritos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, guardado, protegido, com a fé de vocês inabalável, com a fé de vocês ativada, porque é a nossa fé que nos mantém de pé. O que é que nos mantém de pé? O que é que nos leva a gente fazer os nossos deveres, nossos afazeres do dia a dia? Tem que ser a nossa fé. É a nossa fé que nos leva ao nosso trabalho, porque nós temos a certeza que nós vamos trabalhar, no final do mês a gente vai ter o nosso salário, ou no final do dia, ou no final da semana, ou de 15 em 15 dias. É uma fé. Você ainda não está com esse seu salário na mão, vamos colocar assim o salário, né? Mas você sabe, você tem fé que você vai receber. A fé que nos leva a se levantar todos os dias, a ir para a cozinha fazer nosso alimento. Nós temos a certeza que nós vamos conseguir fazer o nosso alimento, colocar na mesa para a gente se alimentar, para os nossos. Isso tudo nos leva a ter fé. É a nossa fé que nos mantém todos os dias de pé. É pela nossa fé. Porque se a gente não tiver fé que nada disso vai acontecer, que a gente não vai ver o dia passar, que a gente não vai ver nada, a gente não levanta nem da cama. Mas a gente tem que viver por fé. Às vezes você está passando, levanta, sem esperança. Quantas vezes acontece, né, minha irmã, meu irmão? Acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós. E tem dia na nossa vida que a gente não quer nem levantar da nossa cama. Sem esperança. Mas de repente o Senhor fala, levanta, levanta e vai. E a gente levanta devagarinho e a gente vê terminar o dia muito melhor do que quando começou. Então nós temos que ter fé. Cada dia nós temos que ter fé que algo vai acontecer de bom na nossa vida. E o melhor está por vir. Essa é a certeza. É a nossa fé com a certeza que o melhor está por vir. Porque tudo aqui é passageiro. O melhor está nos esperando, nos aguardando. Por isso que nós não devemos perder a nossa fé, amém? Agora vamos lá. Trago uma mensagem da parte do Senhor para nossas vidas, que se encontra em Lucas, no capítulo 10, o versículo 38. Muitos de vocês já estão sabendo aonde a gente vai buscar esse manjar que Deus tem aqui preparado para a gente. Onde a gente vai cear, onde a gente vai se deliciar, que Deus preparou. Amém? Então, fala sobre a casa de Marta e Maria. Fala assim, o título da minha Bíblia fala assim, na casa de Marta e de Maria. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta foi quem recebeu Jesus. Nessa casa tinha Marta e Maria, mas Marta foi quem recebeu Jesus. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Jesus chegou nesta casa, foi visitar essas mulheres. Quem recebeu Jesus? Marta. Recebeu Jesus. Meu Jesus, seja bem-vindo. Eu penso assim, né? Fico pensando eu no lugar de Marta. Mestre, meu Senhor, seja bem-vindo na minha casa. Meu Deus, eu acho que eu ia ficar tão desesperada que eu ainda ia ficar pior do que Marta. Eu ia ficar o tempo todo para lá e para cá, para lá e para cá. Acho que nem comida ia sair nessa casa, de tanta alegria que eu ia ficar de ver Jesus na minha casa. Assim, fisicamente, né, como ela viu. A gente sabe que ele está, a gente sabe que ele vive conosco, o Espírito Santo de Deus, mas a gente vê Jesus, igual essas mulheres viram, assim, fisicamente, abraçar ele. Olha, eu não sei como eu ficaria, né? Enfim.
Então, Marta recebeu Jesus, só que Marta recebeu Jesus e com certeza nela falou, Jesus, fica aí que eu vou cuidar de algo para a gente comer. Mas nessas alturas, quando Maria viu o mestre entrar dentro da casa dela, ela não se preocupou com comida, ela não se preocupou se ele queria água, ela não se preocupou que ele tinha que lavar os pés de Jesus ou lavar as mãos, ela não se preocupou com nada, ela só quis receber o manjar. Ele veio, a minha irmã está preparando, vamos preparar um alimento para ele, mas primeiro eu tenho que me alimentar. Eita, Jesus, que coisa linda! Primeiro eu tenho que me alimentar, depois que eu estiver alimentada, eu vou fazer algo para ele comer, para os discípulos, mas primeiro é eu que tenho que me alimentar, porque eu vazia, eu não vou conseguir fazer nada. Eita, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você mesmo, muitas das vezes, a gente estamos muito ocupados com as coisas de Deus. Muitas das vezes, ou seja, todos os dias a gente está ocupado com as coisas de Deus. Eu tenho um compromisso na igreja, eu tenho um compromisso de evangelizar, eu tenho um compromisso de falar da palavra de Deus, eu tenho um compromisso de arrumar, de pregar, eu tenho um compromisso de fazer uma visita. Eita, Jesus. Eu tenho um compromisso porque eu fui chamado, que Jesus me chamou para eu ir fazer, e eu tive e alguém, o pastor me avisou que era para eu ir em tal lugar, ou eu sou pastor, eu tenho que fazer, eu tenho que estar orando, pela vida de alguém. Mas muitas das vezes esquecemos. Eita, Jesus Cristo. Não é nem que se esquecemos. Nós não temos tempo para Deus. O nosso tempo todinho é para as coisas, a obra de Deus. Mas não temos tempo para Deus. Você já parou, minha irmã, meu irmão, para pensar? Você já parou? Porque eu parei para pensar, eu falei, Senhor, é verdade? É verdade. Quantas vezes eu me pego preocupada, não, eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que orar, eu tenho que fazer, mas eu não tenho tempo para o meu Deus. Para me dedicar, eu e Ele. Eu chegar aos pés do meu mestre, me sentar igual Maria. Me sentar ali e falar assim, mestre, fala. Fala que eu quero aprender de ti. Eu quero ouvir o Senhor, eu quero aprender de ti. Não, nós não temos tempo muitas das vezes para isso. Por isso que muitas das vezes, quando vem a situação na nossa vida, a gente se desespera. Perdemos a fé, porque a gente conhece a obra. Somos muito bem conhecedor da obra de Deus, mas nós não conhecemos o dono dessa obra. Esses dias eu estava vendo um jornal na televisão. Eu não sou muito de ver jornal não, mas eu estava vendo jornal. Foi essa semana mesmo. Não sei se foi antes de ontem, um dia, ou foi eu não sei qual dia. Não, lembrei, foi sábado. Sábado eu estava vendo um programa na televisão, que eu gosto de ver. E estava passando que eu esqueci o nome ele é deputado, eu esqueci o nome dele. Celso Russomano. Vou até falar o nome dele aqui, porque não sei se pode, não sei se não pode, mas eu vou falar. Eu gosto de ver o programa dele, porque ele ajuda muitas pessoas, ele ajuda muito. E eu vi quando ele passou num ambiente que tinha uns trabalhadores, né? Não vou falar aqui qual ambiente, nem nada, só vou falar assim por alto para trazer porque me lembrei agora que nós temos um dono, nós temos um Senhor, nós temos alguém para nos ouvir e a gente ouvir Ele. E muitas das vezes a gente só quer que Ele nos escute, mas a gente não para ouvir Ele. E o Celso Russomano passou nesse local, e esse local tinha uns trabalhadores lá, mas estava tudo irregular, e ele perguntou quem era o dono.
E os empregados, os trabalhadores daquele local não sabiam quem era o dono. Mas como assim não saber quem é o dono? Sei não. Mas vocês estão trabalhando aqui, não sabem quem é o dono desse local? Não sei. E continuou aquela história longa, né? Então, o que eu quero falar? Nós temos que saber, nós temos que prestar conta ao nosso dono. Nós temos que ouvir o que é que o nosso dono tem para nos falar. E muitas das vezes a gente trabalha para ele, dia após dia. Que a gente fala assim, não, eu agora, né, como a palavra aqui está falando de Marta, eu recebi o mestre, eu tenho o mestre na minha casa, mas eu não escuto, eu não sei o que é que o mestre está falando, porque os afazeres não deixam eu ouvir o mestre, os afazeres do dia a dia não deixam você ouvir o que é que o Senhor está falando. Os afazeres do dia a dia, o sono, o cansaço, a fadiga do trabalho, dessa enfermidade, dos problemas de casa, de família, de tudo. Não deixa, eu não escuto, não tenho tempo para ouvir o Senhor. Eu tenho tempo para falar, para trabalhar na obra dele, eu faço tudo direitinho. Agora, ouvir ele, eu não tenho tempo. Agora, a pergunta é, o que é que a gente está fazendo se a gente não estiver ouvindo o Mestre, o nosso Pai? Se a gente não parar para ouvir ele, igual Maria fez, que sentou-se, ela pegou a melhor parte, como Jesus falou. Marta, por que tu estás aí atarefada? Maria pegou a melhor parte. Jesus não foi falar assim, é verdade, Marta. Maria, levante um pouquinho, vá lá ajudar a tua irmã, depois vocês vêm para eu falar e vocês vão me ouvir. Não, não, não. Ele falou, Marta, Marta, por que você está agoniada assim com tantos afazeres? Maria pegou a melhor parte, vem sentar, né? Eu estou falando que nessa palavra não está escrito, mas eu imagino assim, olha que você deveria, na hora que me recebeu, já sentar para me ouvir. Primeiro você se alimentar, para você ter coragem, para você ter disposição, para você ir fazer os seus afazeres. É que nem dizia o meu pai, um saco vazio não se põe em pé. Você coloca um saco vazio, bota ele em pé para ver se ele fica, agora encha dele para ver se ele não fica lá em pezinho. Ele fica cheio, agora vazio pode tentar para ver, ele não fica em pé. Então assim é conosco. Essa palavra está trazendo uma reflexão para mim e para a tua vida. Primeiro você tem que se encher. Primeiro você tem que parar para ouvir. Depois você vai semear para outras pessoas. Depois você vai trabalhar na obra do Senhor, porque você já está cheio, você já está recomendado. Né? O Senhor já tem falado, você já sabe a direção, porque você ouviu o que o mestre falou. Irmã, mas o mestre, o Senhor também fala na palavra dele. Fala, fala. Mas muitas das vezes a gente não tem nem tempo de meditar. A gente abre aqui rapidinho, lê um versículo para falar para alguém, para levar a palavra. Leu ali e acabou. Agora ouviu o que é que Deus tem para falar através da palavra dele. E muitas das vezes a gente não tem tempo. Que o Espírito Santo de Deus venha falar com você. Que o Senhor venha falar mais com você, como Ele falou comigo através dessa mensagem. Que nós venha ter tempo para o Senhor, para o dono da nossa vida. Que nós venha ter tempo para Ele, não só para a obra dEle. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha trazer mais revelação sobre essa palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que nós venha se ligar mais no nosso Deus. Quem é o dono da obra. Não só se ligar, tá ali investindo na obra. Não, eu não posso. Eu só chego em casa, eu tomo um banho rapidinho. Eu tenho que voltar, eu tenho que cantar, eu tenho que louvar, eu tenho que fazer. Temos que fazer tudo isso sim. Mas nós temos que tirar um tempo para conhecer Ele mais de perto. Porque a gente não tem como conhecer uma pessoa se a gente não se aproximar. Não, eu conheço alguém de ouvir falar. Mas a gente tem que conhecer ele de perto, tem que conhecer, abraçar, ter intimidade, ouvir, falar também. E ali a gente vai pegando uma intimidade. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus venha abrir os teus olhos. Que venha abrir os nossos olhos através dessa palavra, amém? Que nós venhamos se ligar mais, buscar mais a presença do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus.